volta, devidamente sentados para os nossos exercícios. Laura, fica à vontade, pode começar a fazer. Então, nós vamos fazer agora o exercício em palmar ou palme. E você vai aprender com a gente e você vai praticar, porque olha, é fácil. É fácil. É um exercício que você faz sentado na sua casa, é de graça. É de graça. Não precisa nenhum equipamento. Não, só boa vontade. Só boa vontade. Que Então, sem ela não vai. não tem exercício que funcione. É verdade. O exercício funciona, mas precisa fazer, né? É, com certeza. Então você vai se posicionar assim numa superfície, uma mesa, um balcão, e vai esfregar um pouco as mãos para suas mãos ficarem aquecidas, ficar numa posição bem confortável, e você vai cobrir os olhos com as mãos. Essa mesa ela está um pouco baixa. Na sua casa, você procura fazer assim numa altura que o seu corpo fique mais ereto, tá bom? E você vai cobrir Tem que os ficar olhos bem bem confortável, porque aqui nós não vamos fazer todo esse tempo, certo? Mas na sua casa e eu na minha casa nós fazemos, né, Jane? Com certeza. E você apoia suavemente as mãos sobre o rosto, sem colocar nenhuma pressão, nenhum tipo de força das mãos sobre as bochechas. As mãos não encostam nos olhos. Fica meio uma conchinha, né? Isso. Os meus olhos estão fechados. E eu vou visualizando a escuridão completa. Cada vez mais escuro, cada vez mais preto. Eu vou desacelerando a minha respiração. Respirando devagar. Percebendo o movimento do abdômen enquanto eu respiro. E algumas pessoas gostam de aproveitar esse momento para colocar alguma música e ir ouvindo, ou ir fazendo a sua oração, a sua meditação. Isso ajuda bastante no relaxamento, para você ficar bem tranquilo, né? Exatamente, além dos olhos relaxarem, todo o sistema nervoso vai acalmando também. Que a mente é muito importante, tá calma, né, Laura? Exatamente, os olhos ficando calmos, isso ajuda muito a mente a acalmar também. E aí, depois que você fizer por cerca de 6 minutos, você vai tirando as mãos bem devagar, vai piscando e acostumando. Aí volta e acorda. Aí arruma o cabelo para aparecer na televisão. Muito bom, muito bom. Tá certo? Então esse exercício está recomendado, não tem contraindicação. A única contraindicação que a gente diga não faça é para as pessoas que têm glaucoma. A gente diz não faça o quê? Não faça mais que 6 minutos. Ah, tá. Tá bom? Então se você tem glaucoma, você vai fazer palming por um período curto de tempo. Certo. Tá? Mas 4 minutos. pode fazer. Mas deve fazer também. Também. Tá? Você, depois que você faz o palme, não é para você já pegar o papel, ver se ele é o melhor. Não é para ficar nesse Não, porque desespero. você vai acordar assim, né? voltar. É para você sentir como fica mais agradável. Às vezes os olhos ficam mais úmidos. Mais tem uma relaxado. sensação de descanso bastante agradável. Eu tenho certeza que se você experimentar, você vai gostar. E também a gente tem que lembrar que nós vivemos num mundo de muitas imagens, muitas informações visuais e cansa, né? O computador. Cansa muito. Cansa muito. Né? Como a gente estava dizendo sobre esse cansaço visual, tem uma informação muito interessante. Para você enxergar, você sabe que a gente não enxerga com os olhos, né, Jane? É verdade. Os olhos, eles são apenas uma porta de entrada por onde a imagem vai ser recebida, transmitida até o cérebro, para ser bem específico aqui no córtex occipital, e passa por, antes de chegar no occipital, ele passa por vários núcleos de processamento, um monte de palavrão, né? É verdade. Núcleo talâmico, G não sei quanto. E Só pra aí imagem, que vai chegar no hospital, aonde vai ser formada a imagem final. Para todo esse processamento visual acontecer,
50% do seu cérebro é utilizado. Ah, bastante. É bastante. Muita energia que gasta, né? Muita energia que gasta. É bastante, bastante, bastante mesmo. Então, por isso que o trabalho com os olhos é um trabalho que vai refletir em vários aspectos do corpo e do emocional da pessoa. Então, por isso que você fala que a gente tem que ter adaptação da intensidade de luz. Isso. O próximo princípio, o segundo princípio, é a capacidade de adaptação a diferentes intensidades de luz. Eu acho isso muito interessante. É verdade. E é polêmico também, sabe? Porque nós atualmente entendemos que o sol é um inimigo. Os dermatologistas acham muito... E várias pessoas entendem que o sol faz mal, certo? Na verdade, Mas na verdade, o sol, ele é um elemento da natureza, assim como o seu corpo. Ele é uma energia pura, né? Como nós. Uma energia pura, muito importante. Ele é importante para a produção de alguns hormônios. Ele é importante para o seu corpo saber se é de dia ou se é de noite. Sim. A luz do sol é importantíssima. E de acordo com essa informação, vai se estabelecendo o biorritmo e a produção de alguns hormônios que acontecem de dia e outros que acontecem à noite. Ele também é importante para a questão da osteoporose, para o sistema imunológico e para a visão. Então, nós não entendemos que a exposição ao sol faça mal. O que acontece é que existem exposições absurdas ao sol. Por exemplo, a pessoa fica o ano inteiro em Piracicaba. É verdade. Quando dá um feriado, ela vai para a praia e fica lá das 8 da manhã às 4 da tarde. Às 4 não, né, Jane? Fica até aparecer a lua. E a pele não vai aguentar produzir tudo que ela precisava de melanina, sendo que ela não praticou durante o ano, certo? É porque tudo que é de repente assim, o corpo não dá tempo de assimilar. Né? Exatamente. Não passou o ano inteiro escondido do sol, passando protetor solar em qualquer superfície que estava fora da roupa. Aí quando chega no sol, o corpo deve falar assim, que isso? Como eu me defendo? Como eu me protejo? Ah, fazer melanina? Pera aí, que eu vou ver como é que eu... E aí não dá conta, certo? Então, o ideal é que as pessoas tomem, sim, banhos diários de sol, certo? Para cada uma pessoa que teve câncer de pele nos Estados Unidos por causa do sol, existem 5.000 pessoas com osteoporose por falta do sol. Nossa, que diferença. Muito, muito grande. E então, se vocês forem também observar e procurar pesquisas que mostram o índice de suicídio nas regiões onde não tem sol. Interessante. É gravíssimo. Então, o sol, ele é um elemento necessário para a saúde, não só dos olhos. Bastante importante mesmo. Para a saúde toda. Né? Não é para você ir torrar no sol do meio-dia. Tudo tem que ser usado com bom senso. Exatamente. Né? Então a gente sai, vai fazer a caminhada, pega aquele solzinho, aquela energia toda, sempre faz bem. Exatamente. E você sabe que além da produção de melanina na pele, a retina, que é uma camada dentro dos nossos olhos, né, uma das camadas, e ela é extremamente... é onde vai ser... o impulso luminoso vai ser transformado num impulso elétrico, é uma camada muito importante. Ela tem uma parte dela, uma das subcamadas da retina, se chama epitélio pigmentar. Tem melanina também. Também tem. Então, também precisa do sol para que a sua retina possa estar forte de melanina. Estimulada. Certo? Então... existe um exercício, assim como nós fizemos o palming, existe um exercício também criado pelo Dr. Bates que se chama ensolar, sunning. Tá? Esse exercício também deve ser feito no mínimo 6 minutos por dia, sem óculos, presta atenção, sem óculos, sem lente de contato, sem óculos e sem lente de contato. Você vai de olho fechado, os olhos fechados,
vai fechar os olhos e ficar recebendo a luz do sol na direção do seu rosto. Diretamente olhando para o sol. Diretamente, de olho fechado. De olho fechado. Você não está olhando para o sol porque o olho está fechado, mas você está recebendo a luz do sol. E você vai fazer esse movimento com a cabeça, de um lado para o outro, bem lento. Durante 6 minutos. E vai de novo se concentrando numa respiração lenta, profunda e movimentando a cabeça. De forma que os seus olhos vão receber uma intensidade maior de luz e uma intensidade menor. Uma intensidade maior e uma intensidade menor. E esse movimento é interessante porque vai alternando qual dos olhos está recebendo uma intensidade maior de luz. Porque os dois ficam equilibrados. Vai equilibrando. Equilibrando os olhos e o hemisfério cerebral. Tá certo? E esse exercício ele é importante por diversas razões. Diversas estruturas do seu olho se beneficiam do calor. Sim. Certo? A começar que essa luz que os seus olhos recebem, elas já vão estimular a contração e o relaxamento da íris, que é essa parte colorida do nosso olho, que na verdade é um músculo, na verdade 2 músculos. Sim. Que formam a íris e que vai mudar de estado, ou mais contraído ou mais dilatado, de acordo com a luminosidade que você recebe. Se você só recebe a mesma luminosidade o dia inteiro, esse músculo não vai se exercitar. Ele fica estagnado na mesma posição. E depois, quando você precisar que ele faça uma contração ou um relaxamento, ele vai estar travado, tá certo? É como a gente faz, a gente caminha, então o músculo trabalha, depois você faz outras atividades, mas é o olho que a gente esquece, né, que ele tem músculo também, então esse é um exercício para ele poder... Muito importante, abrir... porque essa vai ser a dificuldade que as pessoas presbitas, que têm presbiopia, vão ter. É esse enfraquecimento da musculatura da íris. Aí a pessoa pega o papel para ler assim, né, Jane? Que o braço é curto. Então, ou você faz o sunning ou você vai ter que fazer alongamento de braço. É Tá verdade, certo? É verdade. Então... E é muito comum na terceira idade isso, porque o olho você não exercita, ele vai ficando travado, como você falou. Isso, essa musculatura, ela precisa desse A movimento. gente já começa a fazer... Então, o sunning, primeira coisa, ele é importante para isso. Uma coisa muito importante também que o sunning faz é que próxima à região da íris tem um canal de Schlenk, por onde é drenado o humor aquoso do olho. E é a dificuldade na circulação desse líquido que causa alguns tipos de glaucoma. Esse humor é o que vai lubrificar ele fica entre a córnea e o cristalino. Ele é interno. Ele nutre, ele lubrifica, né? Então, quando esse líquido não é drenado ou se ele é produzido, existe a questão do glaucoma, que é uma doença séria, que leva a cegueira em muitos casos. Então, quando você faz o sunning, esse movimento da íris ajuda a drenar o humor aquoso. Essa é uma das explicações que a gente tem porque o sunning é tão importante e tão benéfico para as pessoas que têm glaucoma. Eu vou dar aula em Maringá uma vez por mês. E eu me hospedo na casa de uma família. Sim. Esses sistemas modernos de economia colaborativa, onde você não vai num hotel, você contrata o serviço de uma outra pessoa. E essa senhora, que é um amor de pessoa, ela me hospeda muito bem. Eu me sinto como se eu estivesse em casa. E ela tem glaucoma. Ou melhor, tinha. Porque quando a gente começou a conversar, ela me contou do glaucoma e eu dei de presente para ela o livro que se chama Saúde Visual por Toda a Vida. O livro que o Meir Schneider escreveu e publicou em 2012. E eu dei de presente para ela e ensinei para ela a fazer o sunning. Ela fez todos os dias esse exercício. Leu o livro, fez o exercício sunning. 2 meses depois, ela não precisou mais usar colírio e está sem colírio até hoje. A pressão está normal. Beleza, né? Então tá bom. Então o sunning, e ele faz bem pro humor aquoso, aquelas pessoas que têm moscas volantes,
parece que é uma aquelas sujeirinha. estrelinhas assim, andando. Que tem um formato assim, parece uma cobrinha. Sim, né? é verdade. Que também é um humor vítreo que não está muito uniformizado, né? Então é também muito importante o sunning, tá? E essa visualização de longe, de perto também é um exercício. Isso. O próximo princípio vocês estão cansados? Calma que tem muita coisa, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo para nós visualizarmos um vídeo. Mas antes do intervalo, vamos falar mais esse princípio. São 7, nós estamos no terceiro princípio. O terceiro princípio é a importância de olhar para longe. Por motivos... a gente pensa que olha, né? Porque a gente pensa que olha, por motivos óbvios, certo? Pensem comigo, quando o nosso corpo foi projetado, os nossos hábitos naquela época era de olhar para longe. Sim. Certo? Era uma atividade de caça, era uma atividade no campo, era uma atividade totalmente em área externa, uma vida completamente rural, diferente do que é o mundo urbano. Então, os olhos, quando eles estão até 6 metros de distância, eles estão fazendo um processo que se chama acomodação. Para mais de 6 metros, eles já são usados de uma forma diferente. E longe, para uma pessoa que tem visão normal, uma pessoa que não usa óculos e não tem nenhuma patologia, é mais de 40 metros. Tá? Então pense, quando na sua vida, no seu dia a dia, você olha para alguma coisa que está a mais de 40 metros de distância. Não olha. Mesmo dirigindo, a gente nem presta atenção lá na frente, porque você vai ver o carro aqui que está na frente ou que está do lado, a nossa visão realmente é bem Exatamente. mais Por isso que a gente comentou semana passada. Quando você for caminhar, é uma grande oportunidade para você poder também exercitar, além das suas pernas, você exercitar os seus pulmões, o seu coração, você também exercitar seus olhos e olhar para longe. E é tão agradável você poder ir num lugar arborizado, com muito verde, olhar para longe, olhar para o horizonte, olhar para o céu. Muito gostoso mesmo. Faz um bem, não só para essas estruturas que a gente está falando dos olhos, mas um bem para a sua mente, para o seu estado emocional. Você vê como o mundo é grande e dá uma sensação de que o melhor ainda está por vir, eu acho, sabe? Eu tenho isso quando eu olho para o horizonte. Porque... E daí a gente começa a prestar atenção, porque quando você está dirigindo ou andando assim, apressado para ir para o serviço e tal, você não percebe as flores, né? Que estão no jardim das casas, as árvores, a gente nem se liga. Então, olhar longe, ele vai ser essencial para que você possa também olhar para perto. Porque se a gente passa 40 anos olhando para perto, olhando para perto, olhando para perto, nessa distância, né? Livro, computador, ou para uma outra pessoa que está na mesma sala do que eu, na minha casa, certo? Vai, lógico, deteriorar esse mecanismo de olhar para perto. 40 anos só fazendo isso sem alternar com o olhar longe, tá certo? Então, se você não quer ter presbiopia, eu tenho uma ótima notícia para você. Não precisa ter. É só exercitar. É só se você fizer questão, se você quiser muito ter presbiopia, que é isso que a gente chama de vista cansada, que por volta dos 40 e poucos, 50, é que o médico fala, não, na sua idade tá ótimo, é sempre assim mesmo, isso é normal. Mas não precisa. Mas não precisa. Não precisa ter vista cansada. Você faz o sunning, você faz o palming e você faz esse exercício de olhar para longe. Tá? O exercício de olhar para longe é olhar para longe. Você vai escolher a paisagem mais bonita que você tiver. Longe é muito relativo, vai depender de como está a sua visão. Alguns pacientes que eu atendo que têm visão subnormal, longe é 1 metro. Já é para a capacidade visual daquela pessoa, já é longe. Você vai encontrar uma distância que não é muito fácil, mas também que não é impossível. Certo.
e você vai olhar para aquela imagem durante 6 minutos. Para eu no olhar mínimo. para aquela imagem. Eu estou sendo boazinha, eu falei 6 minutos. No livro do Meir ele fala 10. 10 minutos. Já foi mais econômico. Eu estou economizando, para não assustar. É verdade. Então você olha para aquela paisagem durante 6 minutos no mínimo. Tá certo? E só olhando, não é para você alternar, olhar para perto, olhar para longe. Só longe, só longe. Só longe, olhando para aquela paisagem que você escolheu para olhar. E o olhar de perto? O olhar de perto? Então, esse já é uma variação do olhar de longe, que é quando a gente, depois que fez 6 minutos, olhando só para longe, você pode alternar 1 minuto perto, 1 minuto longe. Que é para ver os detalhes. Daí a gente vai falar daqui a pouco do detalhe. Então, 1 minuto perto, 1 minuto longe. 1 minuto perto, 1 minuto longe. Mas assim, vamos deixar claro o exercício básico, que é 6 minutos olhando para longe continuamente. Certo. Tá? Então, podemos passar para o próximo passo. O próximo você já comentou, que é olhar detalhes. Detalhes. É aquela situação que também a gente vai perdendo com o passar do tempo por questões culturais. Se você for na minha casa hoje, eu vou falar assim, ai Jane, por favor, não repara a bagunça. Tá certo? A gente não aprende isso que é feio e é falta de educação se eu ficar olhando para você nos mínimos detalhes. Se eu entrar no ônibus e tiver uma pessoa e eu ficar olhando para a roupa dela, que brinco, que cor de batom, a gente tem que dar uma disfarçada, porque vai ficar muito estranho. Mas olhar detalhe é extremamente importante para a saúde visual. Não precisa olhar o detalhe da casa dos outros, vamos ver outros detalhes. Qualquer detalhe. Não para não constranger ninguém. É que quando você vai despertando o gosto por olhar detalhes, você vai perdendo um pouco a vergonha e vai olhando os detalhes em geral. Mas é por uma boa causa, está perdoado. Está perdoado. Na região da retina, existe uma região na retina que é chamada de mácula, que é onde está a maior acuidade visual que a gente tem. Essa mácula, ela é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, se eu quero enxergar com definição você, por exemplo, a minha mácula, ela tem que poder percorrer vários pedaços dessa imagem para poder me dar essa qualidade que eu estou tendo. Certo? E os nossos olhos fazem isso com os movimentos sacádicos, que são movimentos milimétricos, extremamente rápidos, para poder captar essa imagem toda. Como uma região que é do tamanho da cabeça de um alfinete, é poder enxergar tantas coisas assim. Então, para enxergar o detalhe, a gente precisa dar um tempo para os nossos olhos e ir olhando ponto a ponto da imagem. Certo. Tá? Detalhamento. Como se fosse um scanner. Sim. Você vai passando sobre a imagem. E você pode olhar detalhes perto. E você pode e deve olhar detalhes longe, à distância. Certo? O que é detalhe também vai depender da sua capacidade visual. Tá certo? Certo. Se você é uma pessoa que tem uma visão de 100%, não tem nenhuma doença, você vai poder enxergar uma bolinha, um pelinho na blusa. Mas para alguma pessoa que tem uma patologia, pode ser, por exemplo, perceber a diferença aonde é a blusa da Jane e aonde é o braço da Jane. Isso já é um detalhe. Para uma pessoa que tem visão subnormal, pode ser perceber se tem um objeto, um móvel no meio do caminho ou se não tem. Isso já é olhar detalhe. O detalhe é uma questão relativa que vai depender da sua acuidade visual. Certo. Tá certo? Ótimo, então. Então, esse foi o 4º princípio, olhar detalhes. Isso. Aí você quer continuar falando da visão, depois a gente vê o vídeo? Acho que a gente podia, então, passar o vídeo. Nós temos algumas imagens que foram feitas há um tempo atrás, mostrando alguns exercícios.
Então a gente vai passar o vídeo agora e depois a gente comenta os exercícios que estão no vídeo. E a gente quer falar que esse vídeo foi produzido pela jornalista Renata Cordeiro, que nós estamos usando o material que ela trouxe. Que daí, enquanto a gente arruma aqui o vídeo, e nós voltamos já já. Só um minutinho.